Oi, pessoal, todos bem aí? Espero que estejam todos bem. Mais uma live. Novamente, né, seguindo o tema a respeito de mente inabalável, nós vamos dar continuidade. E qual que é a origem de uma mente inabalável? Como é que isso funciona? Então, hoje eu vou discorrer um pouquinho a respeito disso, né, e como é que eu consegui observar dentro da minha própria experiência como que a gente consegue desenvolver, né, eu vou dizer que realmente existe um passo a passo para que a gente possa chegar lá. Eu vou passar para você esse passo a passo que eu mesma fui passando, né, em decorrência das coisas que foram acontecendo aí nos últimos tempos, eu digo aí nos últimos, nem 7 meses, mas a gente vai colocar aí uns 9 meses desde a descoberta, né, de um tumor que eu tive, e como é que toda essa experiência de uma situação muito difícil na minha vida, como é que eu consegui lidar com isso? E aqui você pode transpor essa situação para as coisas que são muito difíceis para a gente no cotidiano de vida. Tem coisas que não é só ligada à doença, né? Mas sim ligada aos desafios cotidianos. Pode ser o desafio de um empreendedor, pode ser o desafio às vezes da perda de alguém, pode ser um desafio de uma pessoa que é muito difícil para você, que você tem que lidar ali diariamente, seja no trabalho, seja em casa, é isso? E como que aqui a gente vai descobrir um pouquinho a respeito disso? Como é que a gente descobre a origem da mente inabalável? E como é que a gente pode, através da observação daquilo, da nossa afetação em relação aos desafios do cotidiano de vida, por que que a gente se quebra tanto, né? Como é que a gente pode realmente ficar que nem um bambu? Como que a gente pode ter uma firmeza maior, né, e não se abalar com qualquer tempestade que acontece aí nas nossas vidas, né? Então, é importante da gente observar o que que seria, né, uma mente inabalável. O que que isso representa, né? E na verdade vou começar com uma pergunta para vocês, mas antes disso, eu peço para vocês, né, que a maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não se inscrevem aqui no canal. Vou te pedir para você se inscrever aqui, já pode se inscrever logo aqui embaixo. Se você curtir aí também, me ajuda muito. Puder escrever alguma coisa, também ajuda muito a gente cada vez mais desenvolver novos conteúdos aqui, ok? Então, já pode dar um like, eu deixo para depois, tá? Isso ajuda muito o canal aqui. Bom, então, a respeito de como que é que a gente pode desenvolver a mente inabalável, o que que é uma mente inabalável, né? O que que significa isso? Mas, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta. O que que te tira do eixo no seu dia a dia? Pensa aí. Não sei, pode ser uma crítica. Às vezes você está tentando ter um controle maior do seu dia e surge um problema que ele é inesperado. Talvez um medo de falhar, essa pega, né? Bom, para definição de mente inabalável, posso dizer que é uma mente que ela sente sim as dificuldades. Não é que a gente vai virar uma pedra, não é isso. Mas é uma questão de sentir uma dificuldade, mas não ser dominada por ela. Na verdade, é nós acolhermos as nossas emoções sem sermos arrastadas, né, por elas. E também encontrar uma força nas nossas vulnerabilidades, em vez de a gente ficar fugindo disso a todo momento. Então, quando nós trazemos aqui, né, mindfulness, a inserção da atenção plena, em relação a como termos uma mente inabalável, que é um livro que eu escrevi, que vai ser publicado agora, tô olhando aqui, né, tá, ok, março, provavelmente o mês que vem, abril de 2025, já vai ser publicado, já tá tudo certinho, já fiz revisão final. Mas como que nós podemos obter uma mente inabalável de acordo com a atenção plena, que na verdade foi o que eu utilizei e ainda utilizo
no meu cotidiano de vida para desenvolver uma mente que ela é mais forte. Então, quando a gente fala de mindfulness eu digo que é uma habilidade que nós adquirimos, são técnicas que nós aprendemos num curso protocolar de 8 semanas. Mindfulness é comprovado cientificamente. Se você realiza essas 8 semanas, você vai entender o que é mindfulness. Em uma meditação, você não vai compreender, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar no curso, tá aqui embaixo. Bom, tem outros links aqui que você pode acessar que vai te trazer mais clareza a respeito do que é. E outros vídeos também aqui desse canal, ok? Então, mindfulness é quando criamos essa habilidade de estar mais presente no nosso cotidiano de vida. Nós só conseguimos ficar mais presentes se, na verdade, nós não julgamos as experiências, se aceitamos as coisas como elas se apresentam para nós e temos, né, essa gentileza com nós mesmos em relação ao que sentimos com os eventos que acontecem no cotidiano de vida, como é que nós podemos nos autorregular melhor. Então, essa habilidade de estar presente com o que surgir na minha experiência, sem que aquilo me abale tanto, seria isso. Então, dentro de mindfulness, né, esse é o conceito e, claro que quando nós desenvolvemos essa habilidade, isso nos gera uma mente inabalável, né? Direcionando para esse aspecto de força interna, né? Então, a gente pode dizer que quando nós falamos de mente inabalável, mindfulness nos ensina que o sofrimento vem mais da nossa resistência ao que acontece do que o evento por si mesmo. Diz mais respeito à nossa resistência interna, quando nós não queremos olhar, quando nós reagimos, né, de forma impensada. E mindfulness também nos ensina que a estabilidade mental não está em deixar o desafio para lá, evitar os desafios, mas, na verdade, mudar a forma como nós relacionamos, né, com esses desafios. Então, um exemplo prático seria um copo, né? Um copo cheio de lama. Então, ele já está cheio de lama. Então, são emoções turbulentas que estão aqui. Versus um lago profundo, né? Quando nós temos um lago profundo, a gente tem uma mente que é mais espaçosa. Então, a gente tem uma capacidade de observar que existem outras formas de saída para determinadas coisas, né? Para os desafios do nosso cotidiano. Agora, quando a nossa mente da gente, ela já está agitada e a gente se envolve nessa agitação, você não consegue encontrar uma saída, não é isso? É como quando nós colocamos aqui, né, os desafios para uma mente que já está cheia, não consegue encontrar uma saída, não é isso? É diferente de quando nós temos uma mente que ela é mais aberta, espaçosa, não julgamento, que são, né, aí o que é a própria definição de mindfulness. Quando a gente pega, né, uma mente que ela é mais aberta, a gente coloca, então, fica mais fácil da gente lidar, ter um espaço maior, não é isso? Então, é isso que a gente fala, inclusive, de disposition of mindfulness, que é a disposição de ter a presença mais, né, mais disponível em nós. Gente, vai dizendo aí novamente, pode dar um like aí, vai comentando nessa aula. Se tiver dúvida também, pode colocar aqui que eu te respondo, tá? Uma forma fácil da gente poder verificar como é que nós estamos no nosso cotidiano de vida. Qual que é o nosso... Como é que está a nossa reatividade? Como que é o poder de não reagir? Um exercício rápido é você fechar os seus olhos agora, nesse momento, e vai escutando os sons ao redor, mas sem reagir a esses sons. E eu te pergunto, como é que isso se traduz na sua vida? Se de repente você ouviu um som, era um cachorro latindo, era a moto passando, né? Pode ser que você tenha se afetado com isso. Uma reação interna.
Como que está no seu cotidiano de vida ouvir críticas sem reagir de forma impulsiva? Isso diz respeito a quê? Aceitar, não resistência, como que é? Quando a gente fala, por exemplo, nesse exercício mesmo, pode ser que aí onde você está tenha passado uma moto ou algum som aí perto que te gerou um desprazer. Nesse momento, né? Pode ser que a gente reaja de forma impulsiva e já saia gritando, não é isso? Ou tem outras formas de a gente lidar. Isso que a gente expandir mais, como eu disse para vocês, na comparação de uma mente mais larga para uma mente mais apertada, eu vou dizer, né? Mais resistente. Quando a gente fala de aceitação, não resistência, aceitar não é que eu estou concordando com você, mas é parar de lutar contra aquilo que já está presente. Por exemplo, eu vou para a praia no final de semana, chego lá, chuva. O que que eu vou fazer com a chuva? Como que eu faço? Eu vou colocar um guarda-chuva no céu? Tem como? Não tem. É simplesmente aceitar. Eu aceito que tá daquela forma, o que que eu posso fazer, não é isso? Tem um conto que fala, né, que o mestre recebeu uma ofensa de alguém. E aí ele responde para ele mesmo, internamente. Bom, se eu não aceito essa ofensa, a quem na verdade ela pertence? Legal, né? Na verdade, se você não aceita, ela não entra, então ela retorna a quem pertence? Ao outro, não é isso? E o interessante da gente observar é que sempre que um problema surgir, nós podemos perguntar para nós mesmos, diante daquela situação: isso é algo que eu posso mudar? Se é algo que você pode mudar, haja. Bom, uma segunda pergunta: isso está fora do meu controle? Então aceita e respira. A partir do momento que você aceita, que pode gerar algumas escolhas, ok? Isso é sabedoria. Tem um conto muito legal a respeito do discípulo e a mente inabalável. Então tinha um jovem discípulo todo inquieto, cheio de dúvidas. Aí ele aproximou do mestre, enquanto esse mestre estava ali meditando na beira do lago. Então traz a mente aí. Ô mestre, como é que eu posso ter uma mente inabalável? Como é que eu posso parar de me abalar com tanta coisa, tanto problema, crítica, com as tempestades da vida? Aí o mestre, sem abrir os olhos, continuou. Aí ele apontou para o lago, tranquilo, na frente dele, e aí ele falou: joga uma pedra na água. Aí o discípulo foi, pegou a pedrinha, jogou, ele obedeceu aquilo, e aí ele viu que as ondas se formarem, espalhando pela superfície. E aí ele: agora, faça o lago não se mover. E aí? O jovem, ele deu uma hesitada, aí ele tentou alisar um pouquinho a água com as mãos, né? Mas a verdade é que quanto mais ele alisava, mais criava as ondulações. Aí ele jogou outra pedra, esperando que a nova perturbação anulasse a anterior. Mas a verdade é que as ondas multiplicaram, né? E aí depois de um tempo, ofegante, cansado, ele desistiu. E aí o mestre então pegou uma tigela e encheu ela com um pouco da água do lago. E aí ele falou: olha aqui, discípulo, quando a água está num pequeno recipiente, qualquer gotinha pode transbordar. Mas num lago que ele é vasto, mesmo uma tempestade não vai mudar a sua essência. Aí o jovem refletiu e o mestre continuou. Ter uma mente inabalável não significa
que a gente vai evitar que essas pedras que elas caiam na água, mas tornar-se tão vasto, né, quanto o lago. Quanto mais você se apega nessas pequenas, a sua consciência traz mais abertura, menos julgamento, você vai percebendo que todas as ondas elas passam aqui em cima, não é isso? E lá no fundo, o lago está do mesmo jeito, permanece da mesma forma. E aí o discípulo, ele entendeu? Aí ele deu uma risadinha, e aí naquele momento ele compreendeu. Então ele, certo, não era sobre controlar o mundo ao seu redor, mas sobre expandir a própria mente, alargar sem julgar tanto, né? Para quê? Para que a gente possa acolher tudo que chega, ao que se apresenta, sem a gente se perder naquelas pequenas ondas. E aí ele partiu e foi tentar cultivar essa vastidão dentro dele. Bacana, né? Quando a gente fala de como lidar com, que nem quando jogou a pedrinha, foi criando um monte de onda, não é isso? As ondas são os desafios que vão acontecendo na vida da gente. Muitas vezes nós temos umas alterações ali, nos gera afetação, pode te gerar alguma raiva, algum descontrole de como eu não sei como eu posso resolver isso, né? E o interessante é que existe um paradoxo nisso. Quanto mais a gente aceita que, nossa, tá difícil para mim. Então tem uma pessoa que tá difícil para mim no trabalho. Quanto mais eu aceito essa minha vulnerabilidade, quanto mais eu vejo que, uau, eu estou sentindo isso, né? A verdade, quanto mais você olha para isso, que não é uma fraqueza, quanto mais a gente olha para aquilo que nos gera desconforto, a verdade é que mais forte nós ficamos. As emoções difíceis são como essas ondas que a gente acabou de falar, né, no contozinho. Se a gente resiste, o que vai acontecer? Você vai ficar se debatendo na água, você vai afundar. Agora, e se você flutuar? A gente não segue em frente? A gente aprende a surfar nas ondas da vida? Interessante, né? E interessante que aprender a surfar com as ondas da vida. Isso me remete a, bom, nos últimos tempos, eu tenho me sentido mais forte. Eu, Valéria. E é de uma forma irônica, né? Porque, ironicamente, essa força, ela não veio de lutar contra as minhas dores. Eu tô falando das minhas dores físicas realmente, de dor de cabeça, enfim. Ou negar as vulnerabilidades que, porque tem dia que dói mais, né? Mas, então não é de negar as dores, ou negar a minha vulnerabilidade diante daquela dor, mas de tocar mais profundamente isso, sem fugir. Então, eu passei, né, por algo que eu nunca tinha imaginado, que era o tumor. Retirei, estou seguindo em frente. Mas algumas dores e radiações na cabeça, elas ainda estão presentes. Então, tá ali no meu dia, no meu cotidiano de vida. No início, eu quis muito resistir, lutar contra essas sensações, o que eu poderia fazer, tomava os meus remédios, como se eu pudesse apagar aquilo ali, né, com a minha força de vontade. Mas aí eu fui percebendo que quanto mais eu lutava, mais aquilo me dava uma exaustão. Interessante, né? E o mais interessante, que isso inclusive aconteceu nesse final de semana, que foi essa... Eu parei de lutar, entende? E eu dei aulas no final de semana de forma intensiva, tanto sábado como domingo, para formação de instrutor de mindfulness, e eu não fiquei exausta. Bom, meus alunos não sabiam, mas estão sabendo agora. Eu realmente não estava conseguindo fisicamente, porque uma luta interna forte, né? Contra as dores e tudo mais. E isso estava me exaurindo, né? Essas dores.
Mas eu me entreguei e esse final de semana eu terminei a aula super tranquila. Aquela força voltou. E aí eu comecei a fazer isso, né? Fazer de forma diferente. De uns tempos para cá eu comecei a mudar. Em vez de lutar contra essa dor, eu aprendi na verdade a acolher. Em vez de me culpar pelos momentos que às vezes eu ficava triste por conta de alguma dor, comecei a dizer para mim mesmo, tá tudo bem sentir, tá tudo bem também ter dias difíceis. Interessante que ontem mesmo foi um dia muito feliz para mim. Eu cheguei no final e falei, uau, tô super bem hoje. E cada vez que eu vou aceitando mais a realidade como ela é, sem adicionar resistências, algo dentro de mim vai fortalecendo. O meu autocuidado ele melhorou. A paciência comigo mesma cresceu. Vou fazer menos, mas eu vou exigir menos. E nisso aqui que é o crescimento. É onde a gente erra nas coisas, né? E aí, de um jeito que é interessante, porque é paradoxal, quanto mais eu aceito as minhas vulnerabilidades, mais forte eu tô ficando, novamente. E na verdade, estou mais forte do que antes, quando eu não, né? Quando eu tinha o tumor e não sabia, enfim. Depois, né? Antes e depois do tumor que eu falo. E cada pequena dor que vai diminuindo, cada pequeno passo que eu vou dando, que eu vou me sentindo mais forte, cada dia eu vou atravessando com mais leveza. E é uma grande vitória. Então, fui aprendendo que a força, ela não está em nunca sentir dor. Existem os desafios diários, seja uma dorminha, seja alguma coisa de um chefe que te falou alguma coisa, alguém que virou a cara para você, que disse alguma coisa que você não gostou. Então, a gente pode aprender que a força não está em não querer que a gente não tenha mais desafios. Como é o meu caso, não querer nunca sentir dor, mas em continuar a me transformando apesar disso. Então, essa transformação que é a nossa maior alegria. Então, cada vez mais a gente pode se tornar mais forte, apesar dos desafios, das dificuldades cotidianas. Então, eu mesma me torno mais forte, não apesar das dificuldades, aliás, né? Mas por meio delas. Então, eu acredito que a minha jornada, ela é uma prova viva de que aceitar a minha fragilidade vai me tornando mais inquebrável, mais forte. Interessante, né? E tem algumas rotinas que eu vou passar para vocês que geralmente eu faço, que é acordar. Aí eu posso acordar antes de olhar para o celular, ok? Somente acordar, contemplar, e perguntar para mim mesmo: o que eu quero cultivar no dia de hoje? Essa é a intenção do dia, coisa que é muito importante em Mindfulness. Bom, eu desejo paz, paciência, presença, o que seria? Posso fazer 3 respirações conscientes, que é simplesmente o ato de focar na respiração, inspirando, expirando, somente trazendo atenção. Inspirando, expirando. E o que você pode fazer também durante o seu dia? Sempre que você sentir que realmente está ficando cansado, né, com alguma coisa, ou se você está numa tarefa e fazer outra, você pode simplesmente parar um pouquinho, focar na sua respiração e observar. Porque isso vai te dar um tempo para você refletir diante de uma situação difícil que você for passar. Se você para um pouquinho e foca na respiração, vai te trazer mais clareza mental. E você observa. Você pode fazer algumas perguntas. Bom, isso que aconteceu agora, isso vai importar daqui uma semana? Para que reagir tanto se as coisas mudam constantemente? Pode ser que isso te traga mais leveza e te traga mais
né? Te traz mais para o presente. E você pode observar que aquilo não é tão grande quanto você parece, não é isso? Em vez de o que acontece quando a gente está com a mente turbulento demais. Fica cheio, né? Não tem espaço aqui para a gente pensar. Quando a gente faz essa respiração, você começa dessa forma aqui, você encontra a saída. E aí, o que você faz? Você dá um espaço maior. Então, você consegue ver algumas outras saídas dentro desse espaço maior da mente. Mais clareza. É isso? Ok? Fica a dica para vocês. E também, antes de dormir, você pode se perguntar: o que eu aprendi hoje? O que eu posso deixar ir para eu descansar melhor? E até cada dia você pode escrever também 3 coisas que foram boas no seu dia. Mesmo que elas sejam pequenas, como um almoço delicioso, estar com aquela pessoa querida, enfim, é isso. Gente, vamos de uma pequena prática para a gente criar mais estabilidade nesses momentos que a gente está um pouco perdido, não está encontrando alguma saída, ok? Podem encontrar um local que seja aí, né, tranquilo, um local interno tranquilo para você. Tá se ajustando, ajustando a sua postura. Em Mindfulness nós não temos rigidez, simplesmente você pode sentar de forma confortável, coluna ereta, do jeito que eu tô aqui mesmo, ok? Tá deixando aí, encontrando a postura confortável. Se quiser, você pode deixar os seus olhos fechados. Tá sentindo o seu corpo, percebendo se há alguma tensão presente. Continue respirando e focando, observando o seu corpo como um todo, da cabeça aos pés. E agora, tente trazer à sua mente a imagem de uma montanha. Pode ser uma montanha que você já conhece ou uma que você pode imaginar nesse momento. Então, uma montanha firme, inabalável, ela enfrenta tempestades, o sol quente a toca, e mesmo assim ela continua na presença. Toda vez que você passa lá, ela está lá do mesmo jeito, firme, forte, apesar de tudo que acontece externamente a ela. E você pode dizer algumas frases para você, como se você fosse aquela montanha. Eu sou como uma montanha. As tempestades elas passam, mas eu permaneço. Eu consigo ser e me permito ser compassivo e forte comigo mesmo. E está tudo bem. Pode mexer o seu corpo, fazendo movimentos leves, abrindo os olhos no seu momento, finalizando essa contemplação. Então, me fala aqui embaixo como é que foi realizar essa pequena contemplação. Obrigada pela participação de vocês. Para quem for assistir esse vídeo aí, também pode deixar aí o like, comentar alguma coisa e tirar alguma dúvida. Vou colocar aqui também um curso bem inicial que eu tenho de Mindfulness em relação à mente inabalável, ok? Tá bem aqui o link. Também o curso de Mindfulness protocolar de 8 semanas, para quem quiser conhecer Mindfulness mais profundamente, ok? Bom, e no final, o interessante da gente observar que a mente inabalável não é que ela seja fria ou insensível. Na verdade, ela é simplesmente uma mente presente, que se torna compassiva e também flexível. Ok? Então fica a dica para vocês realizarem as contemplações, essa que a gente fez aqui mesmo, conhecer mais a respeito de Mindfulness e mantenha aí no canal. Gente, a verdadeira forma, né, força, vem de dentro da gente. Quando nós nos tornamos nossa própria fortaleza, nenhuma tempestade nos derruba, não é isso?
Obrigada, até logo e beijo grande no coração.